Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 5 de maio. Clarice não titubeou. Reuniu Beto e Beatriz na sala da mansão dos Alencar, respirou fundo e soltou a bomba. Foi o Juliano. Ele matou a Valéria. A revelação caiu como um raio. Beatriz levou a mão à boca, incrédula. Beto encarou Clarice em silêncio, tentando processar. Ela continuou. Eu lembrei. Ele discutiu com ela naquele dia, e depois eu vi. Eu vi o que ele fez. O peso das palavras dela deixou o ambiente denso. Beto se levantou, revoltado, esse tempo todo, e ele aqui, fingindo que era um de nós. Beatriz tomou uma atitude rápida. Após o choque inicial, olhou firme para Clarice. Você não pode ficar mais aqui. Não nessa casa. Isso aqui virou um campo minado. Clarice hesitou, mas Beatriz insistiu. A gente dá um jeito. Eu te ajudo, mas você precisa sair daqui. Por você e por nós. Clarice concordou. Era hora de virar a página, mesmo que com dor. Enquanto a mansão mergulhava no caos, no hospital, um novo começo se desenhava. Beto e Bia decidiram se casar ali mesmo, cercados apenas por alguns amigos e a equipe médica curiosa. O clima era improvisado, mas cheio de emoção. Bia segurava a mão de Beto com força, emocionada. Eu nunca pensei que a gente ia acabar assim, no hospital. Beto riu. Pelo menos é mais limpo do que muita igreja por aí. O beijo dos dois selou o compromisso. Na saída do hospital, Ronaldo esbarrou com Camila no corredor. Literalmente. Ela vinha apressada com uma bandeja de exames, e ele tentava entender onde era a ala de obstetrícia. Os papéis voaram, e ele ajudou a recolher. Desculpa. Eu sou um desastre com mapas de hospital, disse ele, sorrindo. Ela riu, e eu com bandejas. Os dois riram juntos, e Ronaldo, encantado, perguntou se ela aceitaria tomar um café. Só se for na lanchonete do hospital. Tô de plantão. Ele topou. E foi assim que começou o que ninguém esperava, um encontro às cegas no meio do caos. Clarice, por sua vez, buscava um novo recomeço. Agradeceu a Gregório pela paciência e o apoio durante as sessões de hipnose. Se não fosse você, eu não teria coragem de mexer nessas lembranças. Nem forças para encarar o que descobri. Ele sorriu, discreto. A verdade dói, mas liberta. E ela sabia que ele tinha razão. Era doloroso lembrar, mas ainda pior seria continuar vivendo no escuro. Enquanto isso, Jacira tomava coragem para um gesto inesperado. Depois de muita hesitação, convidou Alfonso para ir até sua casa. Sem compromisso. Só para jantar. Minha mãe faz um frango com quiabo que cura qualquer tristeza. Alfonso sorriu, meio sem graça. Eu aceito. Mas aviso logo que não sei comer com jeito. Geralmente faço bagunça. Jacira riu alto. Se você for bagunçado como é simpático, tá tudo certo. Os dois riram, e um novo laço começava a se formar ali. Na mesma tarde, Clarice contou a Zélia sua decisão. Iria se mudar para a pensão de Holanda. Já conversei com ela. Tem um quartinho livre, simples, mas para mim tá ótimo. Eu quero paz, Zélia. Só isso. A amiga aprovou a escolha. Você vai respirar melhor longe desses tapetes caros e dessas paredes cheias de mentira. Clarice sorriu, cansada, mas aliviada. Era a hora de reconstruir. De preferência, longe do sobrenome Alencar. Celeste, porém, vivia dias difíceis. Depois que suas amigas da alta sociedade descobriram sobre sua gravidez, os olhares tortos começaram a aparecer. Grávida. E sem estar casada, diziam, em sussurros maldosos pelas esquinas do clube. Celeste fingia que não ouvia, mas sofria. Chorava escondida, segurava a barriga com ternura e tentava lembrar a si mesma que estava fazendo tudo certo. Eu não preciso de aprovação de ninguém. Só do meu filho. Mas, por dentro, a rejeição doía mais do que ela admitia. Enquanto Celeste enfrentava os olhares tortos, Alfonso seguia encantado com outra mulher, Teresa. Desde o dia em que se conheceram, ele não parava de pensar nela. Teresa, com aquele jeito doce e decidido, conquistava aos poucos o coração dele. Eles se encontraram por acaso na padaria e conversaram por mais de uma hora,
entre cafés e biscoitos amanteigados. Você devia ir nas reuniões do clube literário, ela sugeriu. Eu só leio bula de remédio e rótulo de chocolate. Ele brincou. Teresa riu alto. E ele se apaixonou mais um pouco. De volta à mansão, Juliano ficou furioso ao descobrir que Bia se mudaria para a casa de Beto. A notícia chegou por um dos empregados, e ele nem esperou confirmação. Ela tá indo morar com ele. Sem falar comigo? Esbravejou, derrubando uma taça no chão. Sozinho na sala, murmurou. Essa menina tá cada vez mais longe do meu controle. O que ele não sabia é que o cerco estava se fechando, e não só em relação à filha. Clarice havia feito suas escolhas. Deixará a mansão, denunciará o assassino de Valéria, resgatará memórias dolorosas, e agora, estava disposta a reconstruir sua vida do zero. A liberdade tem um preço. Mas vale cada centavo, disse a Zélia, enquanto guardava as últimas peças no quarto da pensão. E o que você vai fazer agora? Perguntou a amiga. Viver. Um dia de cada vez. E, quem sabe, sorrir sem medo de novo. Na calçada do Gente Fina, onde Fred tirava fotos com turistas e Alfonso distribuía chocolates, a vida seguia. Com seus dramas, suas pequenas vitórias e recomeços. E enquanto o passado ainda assombrava alguns, outros já começavam a escrever um futuro diferente, mesmo que em páginas rabiscadas, mas, pela primeira vez, com verdade. Terça-feira, 6 de maio. Clarice descia as escadas com a mala na mão e o coração leve. Tinha decidido sair da mansão dos Alencar, deixar tudo para trás e recomeçar. Mas o que encontrou no saguão foi Juliano, parado, encarando-a com o olhar sombrio de quem não aceita perder o controle. Você não vai a lugar nenhum, disse ele, seco. Clarice tentou passar, mas ele foi mais rápido. Solta essa mala, Clarice. Ela resistiu, tentou argumentar, mas Juliano perdeu a paciência. Em segundos, a cena virou um pesadelo. Ele a empurrou de volta para dentro, trancou a porta e a amordaçou. Você precisa aprender a me obedecer, sussurrou ele, frio. Do outro lado da cidade, Beatriz teve um mau pressentimento. Estava na casa de Beto, onde acabará de se instalar, quando sentiu um aperto no peito. Tem alguma coisa errada, disse, inquieta. Beto tentou acalmá-la, mas ela se levantou de repente. É a minha mãe. Eu preciso saber se ela tá bem. Sem pensar duas vezes, ligou para Basílio. A gente precisa descobrir o que está acontecendo. A Clarice não me respondeu mais desde ontem. E eu conheço aquele olhar do Juliano. Basílio, que até então não era exatamente o maior fã de Clarice, ficou intrigado com o tom da jovem. Eu topo. Mas a gente tem que ser discreto. Se ele desconfiar, ela pode estar correndo perigo. Enquanto Beatriz armava um plano de resgate, Maristela tomava uma decisão drástica. Depois de ouvir Juliano dizer que Clarice estava instável e delirando, resolveu agir com a frieza que lhe é típica. Ligou para a doutora Pimenta e foi direta. Quero que a interne. Hoje. Sem escândalo. Pimenta hesitou. É um procedimento delicado, mas Maristela foi enfática. Ela é um risco para a família. E eu vou estar do seu lado para garantir que tudo corra como deve. Pimenta, como sempre, se vendeu por conveniência. Aceitou a missão. Enquanto isso, na nova casa de Beto, Beatriz se instalava como podia. Ainda se acostumando com a rotina longe da mansão, ela sentia falta da mãe, mesmo com todas as divergências. A gente nunca teve um relacionamento fácil, mas ela é a minha mãe. E eu conheço aquele olhar dela quando tá em perigo, disse a Beto. Ele segurou sua mão e prometeu. A gente vai encontrar ela. Confia em mim. Mas o que Bia não sabia era que o tempo estava contra eles. Na mansão, Clarice mal conseguia se mover. Estava presa no quarto, amordaçada, com os olhos cheios de medo. Tentava se soltar, mas Juliano havia sido cuidadoso. Ela ouviu os passos de Pimenta entrando e fingiu dormir. Ela já tá dopada? Perguntou o médico. Ainda não. Você vai fazer isso agora, respondeu Juliano, entregando-lhe o frasco com o líquido. Clarice arregalou os olhos ao sentir a aproximação da seriga. Tentou gritar, mas o som foi abafado. Xi, vai ser rápido, murmurou Pimenta. E o quarto mergulhou no silêncio. Do outro lado da cidade, Raimundo começava a desconfiar de Camila. Tudo nela parecia bom demais para ser verdade. Ela surgiu do nada, vive mudando de assunto quando pergunto sobre a vida dela, comentou com Ronaldo. Ou você tá paranoico?
ou apaixonado? O que é pior? Brincou o amigo. Mas Raimundo não riu. Seu instinto não errava, e algo em Camila não batia. Vou puxar esse fio. Alguma hora, o novelo aparece. No Gente Fina, Alfredo observava Alfonso de longe, cada vez mais incomodado com o sucesso do chocolatier. Agora até Jacira tá convidando ele para jantar na casa dela. Que ele tem que eu não tenho? Desabafou a Celeste. Ela, grávida e com paciência curta, retrucou: talvez ele tenha calma, educação e chocolate. Alfredo bufou. Não é engraçado, Celeste. Mas ela apenas sorriu, com aquela superioridade de quem sabe que a insegurança é mais barulhenta que o charme. Fred, sem saber dos horrores que aconteciam na mansão, continuava a tocar sua campanha de marketing com afinco. Organizou uma visita com turistas ao Clube Gente Fina, apostando na valorização da cultura local como diferencial. O luxo agora é ser autêntico, disse a um dos fotógrafos. Basílio, que acompanhava tudo de longe, logo se aproximou de Fred com um ar conspiratório. Precisamos conversar. A Beatriz quer sua ajuda. E é sobre a mãe dela. Beto, Basílio e Beatriz reuniram-se discretamente. Ela foi direta. Juliano tá escondendo minha mãe. Ela nunca ficaria tanto tempo sem falar comigo. A gente precisa entrar naquela casa. Basílio fez uma proposta. Eu conheço os horários dos funcionários. A gente pode entrar pela garagem de serviço. Beto topou na hora. Se a Clarice estiver em perigo, não vou ficar esperando a polícia. A ação foi marcada para a madrugada. Enquanto isso, Clarice estava inconsciente, dopada, sendo preparada por Pimenta para ser levada discretamente à clínica. Juliano e Maristela observavam tudo com frieza. Ela vai acordar sem lembrar de nada, garantiu o médico. Maristela assentiu. Ótimo. Assim, ela não atrapalha mais. Do lado de fora, porém, o trio de resgate se aproximava. Beatriz tremia de ansiedade. Mãe, aguenta firme, sussurrou para si mesma, com os olhos fixos na mansão que, até pouco tempo atrás, também era seu lar. Enquanto Clarice lutava para manter a consciência, uma filha, um ex-genro e um aliado improvável armavam uma reviravolta que ninguém esperava. O jogo estava virando. E Juliano não fazia ideia do que estava por vir. Quarta-feira, 7 de maio. Beatriz não pensou duas vezes. Assim que o relógio marcou meia-noite, ela e Basílio pularam o portão lateral da mansão dos Alencar com a destreza de quem já conhecia bem os cantos daquela casa. A gente entra, acha minha mãe e sai. Rápido, sussurrou Beatriz, tensa. Basílio, que não costumava se envolver em aventuras físicas, já suava. Isso aqui tá parecendo cena de filme. Espero que termine bem, murmurou, enquanto destrancava a porta dos fundos com uma chave antiga. Enquanto os dois se infiltravam pelos corredores silenciosos, Zélia conversava com Teresa na pensão. A Clarice sumiu, e eu não acredito em uma palavra do que Juliano diz. Aquela casa esconde coisa, disparou, com os olhos faiscando. Teresa, preocupada, assentiu. Você acha que ela tá mesmo correndo perigo? Zélia respondeu na lata. Não acho. Tenho certeza. E vou descobrir onde ela tá, nem que tenha que arrombar tudo. Na mansão, Beatriz procurava quarto por quarto. Ela não tá aqui, disse, em pânico. Basílio insistiu. Calma. O andar de cima tem um quarto que ficou trancado desde que seu avô morreu. Aposto que é ali. Eles subiram com cuidado, atentos a qualquer barulho. E foi quando ouviram passos. Era Pimenta, se preparando para administrar outra dose do sedativo em Clarice. Enquanto isso, Maristela perdia a paciência com a filha. Você está fazendo um escândalo por causa de uma mulher instável. Você tem uma vida nova, um marido. Mas Bia respondeu com firmeza. Eu vou continuar morando com o Beto, mas não vou fingir que minha mãe não existe. Se ela sumiu, é porque tem coisa errada. E você sabe disso. Maristela bufou, engolindo a raiva com um sorriso gelado. Muito bem. Se quer bancar a mártir, banque sozinha. Na Magnifique, a confusão era outra. Astrid chamou Zélia para uma conversa nada amigável. A Celeste continua trabalhando aqui por quê? Hein? A Magnifique tem um nome a zelar. E uma gravidez escandalosa dessas não combina com nossa imagem. Zélia respirou fundo. Escandalosa para quem? Astrid. Ela tá grávida, não cometendo um crime. Lígia, que ouvia a conversa de longe, entrou na sala decidida.
A Celeste fica. E se alguém tiver problema com isso, pode procurar outro emprego. Astrid saiu ofendida. Zélia sorriu para Lígia. Obrigada. E ouviu como resposta: a gente se protege. Sempre. Mais tarde, Beatriz se encontrou com Teresa e juntas foram até Gregório. A Clarice tá lá dentro, e a gente não consegue tirá-la. Precisamos de ajuda, disse Bia, aflita. Teresa completou: o médico que tá com ela é aquele tal de Pimenta. O mesmo que já encobriu coisa errada antes. Gregório não precisou ouvir mais. Deixa comigo. Eu conheço esse tipo de gente. Sei como virar o jogo. Longe dali, Lígia conhecia Camila, recém-chegada à cidade. A moça se mostrou simpática, educada demais. Eu sou amiga do Raimundo, disse, sorrindo. Mas Lígia não disfarçou o olhar analítico. Amiga há quanto tempo? Camila gaguejou. Há pouco tempo. A gente se encontrou em um evento da construtora. Lígia sorriu de volta, mas seu radar estava ligado. Seja bem-vinda. Mas eu cuido dos meus, avisou, já farejando algo fora do lugar. Enquanto isso, Beatriz, agora mais calma, tentava lidar com o mau humor de Beto. Ele andava distante, irritadiço, e nada que ela dissesse parecia melhorar o clima. O que foi agora, Beto? Ele suspirou. Você só fala da sua mãe, da sua mãe, da sua mãe. E eu? Eu não existo mais. Beatriz sentiu o baque. Desculpa, mas ela sumiu. Você queria que eu ignorasse isso? Beto não respondeu. E pela primeira vez desde o casamento no hospital, Bia se sentiu sozinha dentro do próprio lar. Na mansão, Gregório chegava disfarçado de médico. Tinha feito Pimenta acreditar que vinha ajudar no diagnóstico de Clarice. Trouxe uma nova sedação. Fórmula atualizada, disse, com um sorriso cínico. Pimenta, sempre inseguro, não desconfiou. Enquanto preparava os papéis, Gregório vasculhou a pasta com os dados da internação e descobriu onde Clarice estava trancada. Ao entrar no quarto, a encontrou pálida, desacordada, com o olhar perdido. Sou eu, Clarice. Você tá a salvo agora. Ela piscou devagar, reconhecendo o rosto amigo. Gregório tirou a mordaça com cuidado. Vou tirar você daqui, mas precisa confiar em mim. Tem gente lá fora lutando por você. Clarice sussurrou. Beatriz, minha filha. Ela precisa saber que eu tô bem. Gregório assentiu. Ela vai saber. Mas antes, a gente precisa sair daqui sem levantar suspeita. No corredor, Beatriz e Basílio esperavam um sinal. Quando Gregório apareceu com Clarice amparada nos ombros, Bia correu e a abraçou com força. Mãe, graças a Deus. Clarice chorou. Você veio. Gregório fez um gesto. Vamos. Antes que eles notem. Do lado de dentro, Pimenta começava a desconfiar da demora. Quando percebeu que Gregório desapareceu com Clarice, já era tarde demais. Maristela, ao saber da fuga, teve um ataque de fúria. Como deixaram isso acontecer? Como? Juliano, transtornado, arremessou um copo na parede. Eles não vão se safar. Eu juro. Quinta-feira, 8 de maio. Gregório tenta acalmar Clarice, pedindo que ela tenha paciência. Ele garante que está fazendo o possível para tirá-la da clínica, mas precisa que ela colabore e mantenha a calma. Clarice, mesmo fragilizada, diz que confia nele, mas está assustada com a ideia de nunca mais sair dali. Ela pergunta se Juliano e Maristela podem levá-la para bem longe de Beatriz. Gregório desconversa, mas sua expressão revela preocupação. Enquanto isso, Celeste hesita diante do portão da escola. Com a gravidez agora conhecida por todos, ela teme ser alvo de piadinhas e olhares atravessados. A jovem respira fundo, mas volta para casa sem coragem de enfrentar as colegas. Bia e Eugênia, ao saberem do ocorrido, não perdem tempo. Vão à escola e enfrentam as meninas que zombaram de Celeste. Ela merece respeito, não julgamento, diz Eugênia em voz firme. Se quiserem falar mal de alguém, olhem para si antes, completa Bia, sem medo de confrontar. Na mansão dos Alencar, Maristela se atrapalha para esconder de Miranda a presença de Basílio em casa. A amiga chega sem avisar e quase encontra o empresário no jardim. Maristela disfarça com um falso sorriso e finge que está sozinha. Miranda estranha, mas não insiste. Depois que ela vai embora, Maristela repreende Basílio.
Você quer que todos saibam que estamos juntos de novo? Ele ri com desdém. Eu quero que o mundo saiba que você é minha esposa. E que não pode mais voltar atrás. No Gente Fina, Beatriz, Beto, Teresa e Gregório tentam montar um plano para resgatar Clarice. Ela nunca se internaria sozinha, diz Beatriz. Aquilo foi armação, e precisamos tirá-la de lá antes que seja tarde. Gregório revela que conseguiu o endereço da clínica e que tem um contato que pode ajudar Beatriz a entrar como funcionária. Teresa se oferece para acompanhá-la. Se tentarem te impedir, eu chamo a imprensa. Essa história não pode terminar em silêncio. Na confeitaria, Alfredo observa Alfonso de longe. Incomodado com o prestígio que o espanhol vem conquistando com seus chocolates artesanais, Alfredo começa a sondar os fregueses em busca de alguma reclamação. Ele usa ingredientes importados. Mas será que são confiáveis? Comenta com a clientela, tentando plantar dúvidas. Anita percebe a manobra e repreende Alfredo. Isso não é competição, é inveja. Você devia admirar o talento dele. Zélia, por sua vez, entra numa joalheria com um embrulho bem guardado na bolsa. São joias que pertenciam a Clarice. Ela tenta vendê-las discretamente, mas o atendente desconfia da origem. Tem certeza de que são suas? Pergunta ele, examinando o colar. Zélia finge ofensa, mas deixa a loja às pressas, preocupada com possíveis denúncias. Basílio começa por seu plano em prática. Quer que toda a sociedade saiba que ele e Maristela continuam casados, e que ela reconhece essa união. Ele faz questão de ser visto com ela em público, e encomenda um artigo em uma revista de sociedade. Não quero mais esconder nada. E se você quiser continuar na presidência da empresa, vai ter que posar ao meu lado, afirma ele, em tom de ameaça. Maristela engole seco, sem coragem de contrariá-lo. Em meio ao caos, Juliano e Maristela recebem uma notícia que os desestabiliza. Geraldo está vivo. Um antigo funcionário da fazenda conta que viu o rapaz em uma cidade do interior, vivendo com outro nome. Se ele aparecer, pode destruir tudo que construímos, diz Juliano. Maristela fica pálida, consciente de que a verdade pode colocar tudo a perder. No hospital psiquiátrico, Gregório consegue infiltrar Beatriz como auxiliar. Usando um nome falso e uma carta de recomendação falsa, ela é aceita pela enfermeira-chefe. Assim que entra, finge surpresa ao ver Clarice e corre para abraçá-la. A mãe, emocionada, sussurra: "Eu sabia que você viria." Beatriz pede que ela se mantenha calma e diz que o plano está em andamento. "Vamos tirar você daqui, custe o que custar." Enquanto isso, Maristela pressiona os médicos da clínica para garantir que Clarice continue sedada. Ela teme que a presença de Gregório ou Beatriz atrapalhe seus planos. A paciente tem surtos perigosos, mente Maristela. Qualquer visita deve ser aprovada por mim. O médico, influenciado pelas contribuições financeiras da família Alencar, concorda em manter Clarice isolada. Na escola, Celeste tenta se manter forte. Eugênia e Bia continuam ao seu lado, enfrentando as críticas das outras alunas. "Você não está sozinha", diz Eugênia, "e vamos te defender quantas vezes for preciso." A amizade entre elas se fortalece, apesar das dificuldades. Enquanto isso, Camila tenta se aproximar de Ronaldo, que ainda desconfia de suas intenções. Raimundo observa a moça de longe, cada vez mais convicto de que ela está escondendo algo. Ele alerta Ronaldo: "Fique atento. Essa moça apareceu do nada e sabe demais sobre nossa família." Gregório, ao saber que Maristela está dificultando ainda mais a situação, planeja uma nova investida. Teresa também se prepara para agir. Ela acredita que Clarice guarda mais lembranças do dia da morte de Valéria, e que recuperar essas memórias pode ser a chave para derrubar Juliano e livrar Clarice de vez da internação. "Ela sabe a verdade", diz Teresa, "só precisa lembrar de tudo." Beatriz, agora trabalhando na clínica, começa a registrar com atenção o comportamento da equipe. Ela anota os horários da medicação, os acessos liberados e as rotas de fuga. Ela sabe que não será fácil, mas está determinada a tirar a mãe dali. "Eles não perdem por esperar", diz a si mesma, com os olhos firmes. Sexta-feira, 9 de maio. Beatriz age com coragem e astúcia. Disfarçada como funcionária da clínica, ela aproveita o momento de descuido de Pimenta, que cochila em sua sala com uma garrafa de conhaque pela metade sobre a mesa. Com passos silenciosos, Bia vasculha as chaves no bolso do jaleco pendurado e consegue encontrar a que abre o quarto onde sua mãe está internada. Tremendo de ansiedade, ela gira a maçaneta. Clarice,
Ainda grogue pela medicação, arregala os olhos ao ver a filha. Bia, é você mesmo? A jovem segura a emoção e responde firme. Eu vim te tirar daqui, mamãe. Hoje mesmo. Do outro lado da cidade, Maristela sente a pressão social que sempre temeu. Suas amigas da alta sociedade começam a evitá-la. Um chá da tarde na casa de Miranda revela o clima tenso. Ao chegar, Maristela percebe que nenhuma das convidadas lhe dirige a palavra. Uma delas até se levanta e sai ao vê-la. Mais tarde, desabafa com Basílio, indignada. Fiz tudo por essa gente. E agora me tratam como se eu fosse uma criminosa. Basílio, indiferente, acende um charuto e responde. Bem-vinda ao mundo dos que caem em desgraça, querida. Sem ter para onde correr, Maristela decide procurar Geraldo e propõe uma aliança. Os dois se encontram às escondidas em um antigo galpão. Você quer se vingar dos Alencar? Eu também, ela diz. Geraldo, desconfiado, escuta calado. Se trabalharmos juntos, podemos acabar com todos eles, completa Maristela. Ele sorri de canto e aperta sua mão. Mas logo depois, desaparece sem deixar rastro, deixando Maristela ainda mais nervosa com a possibilidade de traição. Na mansão dos Soares, Camila se aproxima de Ronaldo e diz sem rodeios: não quero nada sério, só quero aproveitar. E você parece alguém divertido. Ronaldo, um pouco surpreso com a franqueza, ri e responde: você não é como as outras moças que conheci. Camila dá de ombros. E você não parece tão conservador quanto tenta parecer. A conversa não passa despercebida. Bia, que chega bem no momento em que os dois trocam risadas no jardim, sente uma pontada de ciúme. Observa de longe, em silêncio, o desconforto estampado no rosto. Enquanto isso, Raimundo, cada vez mais encantado por Celeste, faz uma proposta surpreendente. Deseja que ela e Edu oficializem o casamento também na igreja. Se vamos criar esse bebê juntos, quero fazer tudo certo, diz ele, segurando as mãos dela. Celeste, emocionada, aceita com um aceno tímido. Nunca pensei que alguém fosse me olhar com tanto respeito, confessa. Os dois se abraçam, alheios aos olhares julgadores que ainda enfrentam pelas ruas do bairro. Na pensão de Yolanda, Jacira se mostra preocupada com Teresa. A gente sabe que o Alfonso é um galanteador. E você tá se encantando, Teresa. A amiga sorri, mas Jacira continua. Pensa bem. Você já sofreu demais por amor. E eu conheço homem assim, que fala bonito mas some no dia seguinte. Teresa tenta amenizar, mas Jacira é firme. Por favor, só pensa com calma. Não quero te ver magoada de novo. Enquanto isso, Beatriz se prepara para colocar em prática o plano de fuga. De volta ao quarto de Clarice, ela traz roupas comuns, corta a identificação do uniforme de interna e avisa: vamos sair por aquela porta dos fundos, onde os caminhões de lavanderia passam. Clarice hesita. Mas e se nos pegarem? Bia, determinada, responde: você já ficou tempo demais presa. Agora sou eu quem cuido de você. Clarice se emociona, mas ainda está fraca e precisa da ajuda da filha para caminhar. Na Magnifique, Zélia estranha o sumiço de Pimenta. Ao revistar o escritório do médico, encontra o copo virado, o conhaque derramado e a chave de emergência faltando. Ela corre pelos corredores e percebe que Clarice desapareceu. Maldita! Grita, furiosa. Corre para avisar Maristela, que empalidece ao saber que Clarice fugiu. Foi a Beatriz. Só pode ter sido ela. A tensão entre as duas aumenta. Maristela exige que Pimenta seja afastado, mas sabe que, com Clarice livre, o castelo de cartas que construiu pode ruir. Na escola, Eugênia e Bia continuam defendendo Celeste. Durante o recreio, uma das alunas faz um comentário maldoso, e Eugênia responde sem hesitar: o que acontece na vida dela não diz respeito a ninguém aqui. Celeste agradece com um sorriso tímido, tentando se manter firme. Ao chegar em casa, conta a Yolanda sobre a proposta de Raimundo. Quero me casar na igreja, mas não sei se mereço. Yolanda segura seu rosto e diz: você merece isso e muito mais, minha filha. No dia seguinte, Gregório aparece na clínica com um envelope. É um falso laudo médico atestando a alta de Clarice. A enfermeira não encontra a paciente e entra em pânico. Foi transferida? Por quem? Eu não fui informada. Gregório sorri. Parece que alguém não está com os registros em dia. Ele aproveita o caos para garantir que Beatriz e Clarice já estejam longe. Bia e Clarice,
escondidas em um casebre simples no interior, descansam. A jovem trata a mãe com carinho, limpando o rosto dela com um pano úmido. Clarice, mesmo abatida, sorri. Você está tão diferente, minha filha. Forte. Bia segura sua mão. Aprendi com você. Agora é minha vez de te proteger. Elas se abraçam, enquanto um novo capítulo começa para ambas, longe das garras de Maristela, mas com muitos inimigos ainda à espreita. Sábado, 10 de maio. Com a ajuda de documentos forjados e um jogo de palavras bem ensaiado, Gregório consegue finalmente tirar Clarice da clínica psiquiátrica. Vestida com roupa simples e protegida por um lenço, ela deixa o local sob os olhares desconfiados de uma enfermeira, enquanto Pimenta, ainda sob os efeitos da ressaca e do escândalo recente, nada percebe. Fora da clínica, o ar fresco e a sensação de liberdade fazem Clarice fechar os olhos por um instante. Acabou? Pergunta com voz trêmula. Gregório, ao seu lado, responde firme: ainda não. Mas agora estamos um passo à frente. Na mansão, Maristela, sentindo a reputação escorrer por entre os dedos, resolve adotar uma nova postura. Em vez de se rebaixar, parte para o ataque. Num chá em sua casa, ao ver Miranda e outras damas da alta sociedade cochichando às suas costas, ela se levanta com firmeza. Vocês acham que podem me julgar? Pois saibam que sei muito bem o que cada uma de vocês esconde. O silêncio é total. Talvez seja a hora de reverem os próprios telhados de vidro antes de atirarem pedras no meu. Nenhuma das convidadas ousa responder. Maristela sai do salão como se ainda fosse dona de tudo, mesmo que só na aparência. Na casa de Ronaldo, Bia é só sorrisos, mas esconde a inquietação por trás dos olhos. Ao ver Camila rindo com Ronaldo no jardim, algo dentro dela se remexe. Em segredo, procura o jardineiro e entrega-lhe um envelope. Você vai deixar isso no quarto dela, sem ser visto. Dentro, um bilhete com uma letra caprichada, mas falsa, sugere que Camila esteja se encontrando com outro rapaz da cidade. A intenção é clara: semear a discórdia. Enquanto isso, na confeitaria, Alfonso olha para Alfredo com um misto de nervosismo e coragem. Preciso te contar uma coisa. Eu sou seu irmão. Alfredo larga a colher de madeira na hora. O quê? Alfonso continua, com a voz embargada. Meu pai era o mesmo que o seu. Ele teve um caso com minha mãe, e eu nasci desse amor escondido. Alfredo não sabe se explode ou chora. Por que nunca disse nada? Alfonso suspira. Porque sempre tive medo de você me odiar. Alfredo olha para ele, dividido entre a raiva e a surpresa, e sai sem dizer mais nada. Na casa de Teresa, Clarice reencontra a paz que há tanto tempo não sentia. No entanto, seu olhar permanece preocupado. Bia ainda está envolvida com Ronaldo. E agora está sozinha naquela casa enorme. Teresa tenta tranquilizá-la. Ela é mais forte do que imagina. Herdou isso de você. Clarice sorri de canto, mas não consegue disfarçar o receio. Ela pode até ser forte, mas ainda é uma menina, e está cercada de inimigos. Ao mesmo tempo, Basílio e Beto, sem saber que Beatriz já não está mais na clínica, planejam um resgate. Mapas em mãos, anotam turnos de enfermeiras e rotas de fuga. Vamos entrar pela ala dos fundos, diz Beto. E se nos pegarem? Questiona Basílio. A gente dá um jeito. Não vou deixar a Bia naquele lugar mais um dia. Os dois seguem com o plano, dispostos a enfrentar tudo pela jovem. Na pensão, o clima é de celebração. Vera e Lígia estão ocupadas arrumando Celeste para o casamento com Edu. O vestido branco, simples, mas bem alinhado, destaca o brilho no rosto da noiva. Vera ajeita o véu com carinho. Você está linda, minha filha. Lígia completa. E forte. Nunca vi alguém enfrentar tanta coisa com tanta dignidade. Celeste sorri, emocionada. Nunca pensei que teria esse momento. Lá fora, um pequeno altar foi montado no jardim, com flores colhidas da própria pensão. Edu, nervoso, espera de terno claro ao lado do padre. Os vizinhos se reúnem ao redor, formando uma pequena multidão alegre. Quando Celeste aparece, todos aplaudem. Ao longe, meio escondido atrás de uma árvore, Nelson observa a cerimônia em silêncio. Os olhos marejados denunciam que ainda guarda carinho por Celeste, mesmo que o destino tenha seguido outro rumo. Quando a noiva diz sim, ele vira as costas e vai embora, sem ser notado. Enquanto isso, na mesma cidade, Juliano caminha pelas ruas feito sombra.
A notícia de que Clarice escapou da clínica chega aos seus ouvidos. Ele vai até a casa de Teresa e bate a porta com força. Ao vê-lo, Clarice empalidece. "O que você quer aqui?" pergunta Teresa, em tom defensivo. Juliano finge calma. "Só vim conversar." Clarice dá um passo à frente. "Eu sei que você foi responsável pelo que aconteceu com Valéria." Juliano sorri, frio. "E quem vai acreditar em você?" Gregório aparece no corredor e ordena: "Fora daqui. Agora." Juliano hesita, mas se retira. Enquanto a tensão ronda a casa de Teresa, Bia percebe que Ronaldo anda distante. Ele confronta Camila com um bilhete anônimo, e ela nega tudo. "Não tenho nada com ninguém, Ronaldo. Você me conhece." Ele fica dividido. Mais tarde, ao ver Bia olhando pela janela, Ronaldo se aproxima. "Você viu alguém mexendo nas minhas coisas?" Bia, com ar inocente, balança a cabeça. "Claro que não." Ao fim do dia, Clarice escreve uma carta para Beatriz, pedindo que ela tome cuidado com Juliano e que confie apenas em Gregório e Teresa. "Você está crescendo num mundo onde os fracos não sobrevivem. Mas também não seja cruel. Só seja esperta." E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.